Com coração de pai, assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como o filho de José. Esse é um trecho da carta apostólica Patris Corde que o Papa Francisco publicou no dia 8 de dezembro do ano passado. Nessa carta, além de tecer muitos elogios admiráveis a São José, o Papa Francisco declara que esse intervalo de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021 seria um ano todo dedicado a ele, patrono da Igreja, pai da Sagrada Família, São José. E é sobre esse homem, com coração de pai, que nós vamos falar hoje. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa e sejam bem-vindos ao meu canal. E se você está assistindo esse vídeo no dia do lançamento, hoje é dia 19 de março, dia da solenidade de São José, esposo de Maria. E como eu trabalho aqui nesse canal de acordo com o calendário litúrgico romano, porque é assim que eu meço tudo na minha vida, eu precisava de lançar esse vídeo hoje. Não só porque eu amo São José, mas porque esse ano é um ano dedicado a ele e eu sinto que ele é muito negligenciado por todo mundo. Tipo, todo mundo lembra de Nossa Senhora, todo mundo lembra de São Francisco, todo mundo lembra de tudo quanto é santo que tem, mas na hora de falar de São José, as pessoas não sabem o que falar dele. Então no vídeo de hoje, eu quero contar pra vocês um pouco mais da história do pai da Sagrada Família. Então bora pra história. Mas antes da gente começar a falar da história dele, eu queria dizer só uma coisinha. A maior parte da história de São José tá na Bíblia, tá no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas, principalmente, porque eles são os evangelhos que falam da infância de Jesus. Naqueles textos, a gente consegue ver a história de São José do momento em que ele tomou Maria por esposa até quando Jesus tinha uma idade de mais ou menos uns 12 anos. Depois disso, a gente não sabe muito o que aconteceu com São José e a gente também não sabe muito da história dele antes de Nossa Senhora aparecer na vida dele. Então eu vou deixar aqui um disclaimer que tudo que eu vou contar aqui está na escritura, de fato, a gente tem como saber e dizer que é canônico o que aconteceu com São José, mas existem algumas partes que são essas antes de ele conhecer Nossa Senhora e depois dos 12 anos de Jesus, que não tem registro bíblico, que são parte da tradição ou fazem parte de escritos apócrifos. Ou seja, fora do que é canônico na Bíblia, o resto tudo é fanfic. E essas fanfics são mais precisamente o proto-evangelho segundo Tiago e alguns escritos de Epifânio, que são muito conhecidos na tradição oriental da igreja, que é aquela parte ali da Grécia, de Israel, daquele lado mais oriental, né, bizantino do negócio, né? Enfim, vamos começar logo esse treco. A nossa história começa muito antes de Jesus nascer. Começa lá em Davi, porque São José é descendente da casa de Davi. E como vocês já devem saber, Davi foi um rei muito famosão de Israel. E aí Deus fez uma promessa de que o Salvador viria da linhagem dele. E apesar de o reino de Israel ter se desfeito, rolou aquele negócio da Babilônia e mais um monte de invasão dos assírios e a guerra dali, guerra de lá, e a gente não sabe para onde que vai. Apesar de tudo isso, a linhagem de Davi permaneceu continuando, até chegar em São José. Essa linhagem a gente pode ver nos capítulos iniciais de São Lucas e no primeiro capítulo de São Mateus, que é dedicado exclusivamente a falar a genealogia inteirinha de Jesus. E como São Mateus estava escrevendo aquele evangelho para os judeus, ele gostava bastante de evidenciar que Jesus era sim filho descendente de Davi. Toda a linhagem de Davi morava numa cidade chamada Belém, e São José também era daquela cidade. Porém, contudo, os descendentes de Davi eram muito perseguidos por um cara chamado Herodes, que era rei da Judéia. Só que Herodes, ele não era descendente de Davi. Ele nem era judeu, para constar. Ele tinha chegado lá porque ele casou com uma princesa e ficou puxando o saco do imperador para dar um governo para ele no Império Romano. E foi assim que Herodes conseguiu chegar ao poder. E Herodes, ele tinha uma série de inseguranças, dentre elas que alguém chegasse, matasse ele e tomasse o poder dele e fizesse algum tipo de revolta. E as pessoas mais qualificadas para isso são os descendentes de Davi, porque eles são pertencentes da dinastia original e querida por Deus para Israel. Tinha tudo para essa galera meter o louco, arrumar uma rebelião e matar o Herodes e tomar o poder e restaurar o reino de Israel. E diante disso, Herodes tinha um comportamento extremamente agressivo, ou seja, ele perseguia todos os descendentes de Davi.
E como consequência, todos esses descendentes, para fugir do Herodes, foram morar em outros lugares. E isso explica por que um cara de uma família real foi parar numa cidadezinha tão pacata quanto Nazaré para ser carpinteiro. Esse foi o destino de José, ora bolas. Acontece, né? Às vezes a gente é perseguido por um rei que não gosta da gente. São José era o filho de um cara chamado Jacó. E esse Jacó era parente de um cara chamado Joaquim, que tinha uma esposa chamada Ana e também tinha uma filha chamada Maria. Então, São José e Nossa Senhora eram parentes da mesma família de Davi. Não elimina a descendência real de Jesus. E São José, lá com seus 17, 18, talvez 19 anos, estava na idade de casar, né? Porque naquela época, um bom judeu, um judeu próspero, que era muito amado por Deus, sempre achava uma boa esposa e tinha vários filhos. E José era um bom judeu, ele queria fazer a vontade de Deus desde sempre e chegou a hora dele procurar uma esposa para ele. Maria, que tinha lá seus 13, 14, no máximo 15 anos, também estava na idade de casar. Olha só que coincidência e que maravilha! E São José, que não era bobo nem nada, já se interessou na moça, né? Porque, veja bem, uma menina bela, porque era imaculada, né? Gente que não tem pecado original, não tem defeito na cara, né? Nossa Senhora era linda, né? Uma menina linda, temente e obediente a Deus, que fazia a vontade de Deus acima de todas as coisas, ainda mais parente dele, né? Ele era o primeiro na fila para casar com ela, obviamente. E eu digo primeiro na fila porque, sim, havia uma fila, cara. Havia muito uma fila para casar com ela. E por causa dessa fila de homem querendo casar com Nossa Senhora, um sacerdote do templo, Zacarias, esse Zacarias mesmo, que é pai de São João Batista, falou o seguinte: não, peraí, vamos decidir aqui no palitinho quem que vai casar com a menina, quem é o eleito de Deus para casar com ela. Esses pretendentes vinham sempre com varas nas mãos, com aquele cajado, tá ligado? E aí Zacarias disse o seguinte para eles: vocês vão me dar o cajado de vocês e eu vou colocar esse cajado no altar do Senhor. Nós vamos ficar orando aqui, pedindo para que o Senhor envie um sinal e nos diga quem será o marido de Maria. E quando o Senhor der o sinal, a gente vai saber quem é. Aí você viu, né? Foi a galera orar, clamar ao Senhor para que enviasse um sinal pra gente saber finalmente quem quer casar com a menina. E não é que Deus enviou o sinal, rapaz? No dia seguinte, quando eles foram ver lá o altar com os cajados em cima, um desses cajados tinha florido. Tinha brotado uma flor, um lírio nesse cajado. E caso vocês não saibam, um lírio, ele desde sempre é uma flor que simboliza a castidade. E São José era sim um jovem casto. Um jovem que olhava não só para as mulheres, mas para todas as pessoas com um olhar de dignidade. Lhes dava essa dignidade, esse respeito. E isso também era um sinal da relação que ele viria a ter com Nossa Senhora. E aí Zacarias olhou que o cajado era de São José, e era ele o escolhido de Deus para ser esposo da Virgem Maria. E aí eles casaram, assinaram o contrato deles de casamento, tudo bonitinho, estava tudo certo, né? Casamento judaico, ele é dividido em duas partes. Quando você assina o contrato de casamento, você já está casado, porém você não mora junto com a pessoa. Nesse período, que é o que a gente trata como noivado hoje em dia, os noivos, eles ficam se conhecendo melhor, eles podem já trocar uma ideia, né? Porque antigamente não podia nem encostar, né? Eles já podem trocar uma ideia, discutir como é que vai ser a casinha deles e nananã. E também os dois cuidavam dos preparativos para a cerimônia oficial do casamento deles. Só depois disso, quando tudo estivesse pronto, eles iam de fato coabitar. E tava tudo certo, tava tudo às mil maravilhas, tava tudo sensacional, todo mundo feliz com o rolê. Até o momento em que ninguém esperava que um anjo iria anunciar a Maria e ela iria conceber do Espírito Santo. E isso foi um baque para São José. Um baque tão grande que fez ele duvidar do chamado de Deus para a vida dele. Poxa, imagina você ter sido o escolhido. Rolou todo aquele processo seletivo, aquele concurso, né? Para ver quem ia ser o marido de Nossa Senhora. E o seu cajado floriu por sinal divino. Tudo estava correndo tudo certo, para dar tudo certo. E aí, do nada, pá, tua mulher tá grávida e não é seu. Você tem certeza que não é seu. Eu imagino quantos sonhos São José tinha. Sonho de um casamento bom, de filhos maravilhosos, de ter uma família grande, feliz, de ser um cara reconhecido pela sociedade, porque ele era carpinteiro numa cidadezinha pequena. E carpinteiro não é aquele que faz móvel, é aquele que constrói casa de madeira. Então São José era conhecido na cidade toda. Imagina, ele ia ser um exemplo para todos aqueles,
com uma família próspera, com uma família linda, com muitos filhos, muitas coisas para fazer. E aí, de repente, ele não sabia mais o que ele ia fazer, porque a mulher dele estava grávida e o filho não era dele. São José era um homem bom, São José era um homem muito justo, e a sua justiça caminhava junto com a misericórdia. José podia muito bem entregar Maria por adultério, porque eles já eram casados naquela altura. E a gente sabe o que acontece com uma mulher pega em adultério naquela época, né? Ela era apedrejada. Mas José conhecia o coração de Maria. Aquela menina que ele conheceu, que era tão linda, tão doce, tão obediente a Deus, como que justo ela, ia cometer um erro desse? Será que ela amava outro cara? Será que aconteceu alguma violência com ela? O que aconteceu para ela estar grávida? São José, naquele momento, ele não compreendia o que estava acontecendo. E ainda assim, ele decidiu não acusá-la. Ele decidiu deixar ela em segredo, porque aí a culpa não ia recair sobre ela, ia recair sobre ele. Se ele simplesmente deixasse de casar com ela, ela não ia ser a adúltera. Ela ia ser a menina que foi abandonada por um cara que engravidou ela. E isso é um pouco mais passível de compaixão naquela época do que o adultério. São José ia ser o boy lixo que largou a mina grávida. São José ia ser o irresponsável. E porque ele amava tanto Maria, ele não quis que isso acontecesse com ela. José era apaixonadíssimo por Nossa Senhora. Como não se apaixonar por essa mulher? Ele a amou muito. E porque ele amou muito, naquela noite em que ele descobriu que ela estava grávida, ele também recebeu a visita de um anjo, que disse que tudo aquilo era fruto do Espírito Santo e que não era nada disso que São José estava pensando. Se Deus plantou no coração de São José de ser um pai de família, é porque esse sonho ia sim se concretizar e se realizar, mas não da forma que José pensava, não do jeito normal que ele gostaria que fosse, em que ele sempre tinha o controle das coisas. De jeito nenhum. Esse sonho ia se realizar se São José colocasse a vontade dele abaixo da vontade de Deus. E a missão desse casal não era ter muitos filhos, não era ter uma grande família judaica e pá. A missão desse casal, de São José e de Nossa Senhora, era de criar apenas um filho, o Filho de Deus. E depois que o anjo explica isso para José, ele aceita sem pestanejar. Do mesmo modo que Maria confiou em Deus, que se entregou por ele, que se abandonou nos braços dele e a sua providência e pôs toda a sua confiança nele, sabendo que ele nunca ia abandonar ela, sabendo que ele nunca ia desamparar ela nos momentos de fragilidade, sabendo que ela era uma mãe solteira num ambiente totalmente machista. Mesmo assim, ela confiou no Senhor e fez dele o seu refúgio. Assim também fez São José. Se Nossa Senhora, no anúncio do anjo, perguntou: como que vai se dar isso se eu não conheço homem algum, se eu sou virgem? São José deve ter se perguntado a mesma coisa. Mas como que eu vou ser marido dela se eu não sou o pai da criança? E o anjo deu a resposta: você vai ser sim pai desse menino. Você tem um coração de pai, José. Tá na hora de você agir com esse coração de pai. E foi esse coração de pai, bom, justo, misericordioso, amoroso, castíssimo, que guiou a Sagrada Família para Belém na hora do censo, para o Egito na hora de fugir do Herodes. Foi esse coração que protegeu, que zelou, proveu, que cuidou dessa família. Esse homem que tinha responsabilidade, que sabia o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer e que não fugia das suas responsabilidades como muitos homens fogem. Foi ele quem sentiu o neném chutar na barriga de mamãe, quem viu os primeiros passos, as primeiras palavras. Foi ele quem pôs comida na mesa, quem trabalhou. Foi ele quem educou. Foi ele quem viu Jesus passar de um nenenzinho até um homem feito, quem ensinou a sua profissão, que ensinou Jesus a ser homem. Toda a virilidade de Jesus, todo o jeito de Jesus, o respeito de Jesus, ele teve que aprender com alguém. O maior homem entre todos os homens também teve que aprender a ser homem. E quem ensinou tudo isso para nosso Senhor foi São José. Não tem como não amar esse ser humano. São José, para vocês meninos que me assistem, para vocês homens que me assistem, é o maior exemplo de machão que existe, porque era um homem macho mesmo. Ele podia ter desistido, ele podia ter fingido que não era com ele, ele podia ter fugido para as colinas, como muitos de vocês fazem, mas ele não fugiu. Então, para vocês homens, depois de Jesus, ele tem que ser o maior exemplo de homem que vocês vão ter aqui na Terra.
Eu parto do princípio que toda mulher nasceu para ser mãe e também todo homem nasceu para ser pai. Não necessariamente biologicamente falando, mas o ser humano, ele nasceu para cuidar. Se você foge da responsabilidade de cuidar de alguém, você está fugindo da sua responsabilidade de cristão. E eu sei que às vezes a gente sonha alto, que a gente tem desejos, que a gente quer fazer muitas coisas na nossa vida e de repente, pá, vem aquele baque que você não espera e te vira de cabeça para baixo e você não sabe o que fazer. Olha para São José quando essas coisas acontecerem contigo. Você, mulher, você, homem, vocês não nasceram para ser somente os filhos para a vida inteira. Vocês também vão se tornar mães, vocês também vão se tornar pais. Vocês precisam de amadurecer. Da mesma forma que Jesus foi ensinado e amadureceu com São José, a gente também pode crescer e amadurecer muito com ele. Esse mesmo homem que protegeu Jesus e Maria há 150 anos é o oficial patrono da igreja. E esse ano de 2020, que é dedicado a ele, é hora de a gente abraçar com todas as nossas forças São José e o seu coração de pai. Então, esqueci de falar do que São José morreu, né? Ninguém sabe. É um grande mistério. Mas provavelmente ele morreu poucos anos antes de Jesus começar a sua vida pública e foi de doença mesmo, ou de idade. E foi isso mesmo, não tem muita informação depois disso não. Mas enfim, né, meus chuchus, eu sou totalmente apaixonada por esse homem, tenho um carinho muito, muito, muito grande por São José e sempre peço a intercessão dele nas minhas orações. Se você também gosta de São José e gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, porque os próximos vídeos vão fazer parte da minha programação aqui de Semana Santa, então não vai sair toda quinta-feira, vai ter uma programação especial quanto a isso, entendeu? Então se você não ativar as notificações, você não vai saber quando esses vídeos vão sair. Então fique esperto. No mais, meus chuchus, é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Valeu no São José!